Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao canal, aqui é o Rafael Santos falando. E no vídeo de hoje eu vou fazer uma continuação sobre o vídeo que eu publiquei aqui no canal na última semana, onde eu falei um pouquinho sobre o aplicativo do Microsoft Planner, que antigamente era o Project for the Web, no Teams, tá? Então se você não viu o vídeo que eu publiquei na semana passada, eu vou sugerir para você dar uma olhada nesse vídeo também, que é muito importante, porque ali foi mais ou menos uma parte 1, né? E aqui eu tô fazendo uma parte 2 para a gente poder avançar um pouquinho mais, tá? Olhando aqui no meu canal, na minha página aqui do YouTube, ó, eu fiz esse vídeo aqui na semana passada, falando um pouco sobre o aplicativo do Planner no Teams, como ele funciona, o que dá pra gente fazer com ele, né? Então fui dar uma explicação geral ali, uma visão geral sobre o aplicativo, e hoje eu queria falar sobre como que a gente pode usar o Copilot dentro do aplicativo, tá? Então hoje o nosso foco aqui vai ser em explorar o Copilot. Antes da gente ir, de fato, para o meu computador e trabalhar, enfim, pôr a mão na massa, falar um pouquinho sobre o que é o Copilot, tá? Então eu tenho aqui o site da Microsoft que eu vou deixar aqui no link na descrição, né? O Copilot, pessoal, ele é uma plataforma, ele é uma ferramenta de produtividade que usa inteligência artificial. Então hoje, né, a inteligência artificial ela está muito em voga, né? A gente está vendo cada vez mais a inteligência artificial ser explorada dentro das organizações e o Copilot é uma dessas ferramentas de inteligência artificial, mas ela funciona, ela existe dentro do contexto do próprio Microsoft 365, tá? Então ela tem ali uma linguagem de entendimento, de processamento, e ela vai oferecendo para você alternativas, vai oferecendo para você mecanismos para você trabalhar dentro das ferramentas do Office. Então ela é uma inteligência artificial da Microsoft que preferencialmente trabalha dentro das plataformas do Microsoft mesmo, né? PowerPoint, Excel, Word, Outlook e tal. E tá chegando também para o Planner, tá chegando também para o Project for the Web. Indo aqui para o meu Planner, né? Para o aplicativo do Planner que está instalado no meu computador. Então eu tenho aqui o meu aplicativo, mostrei na semana passada como é que ele funciona, né? Como é que a gente pode fazer para trabalhar. Eu tenho aqui o My Day, né? Então são as atividades que eu tenho que fazer no dia, o My Tasks de uma maneira geral e os meus planos, né? My Plans. Então, como é que a gente pode usar o Copilot, né? Deixa eu explicar para vocês algumas coisas que dá para a gente fazer com o Copilot. Imagina que eu estou criando um novo plano, né? Então, estou criando um novo projeto dentro do meu ambiente do 365. Então, estou criando aqui um novo plano, ele vai me perguntar algumas informações referente ao plano, se é um plano básico, né? Se é um planner básico, que é o planner que a gente já conhece, o antigo, ou se é um planner premium, que tem mais funcionalidades, que é oriundo do Project for the Web, né? E aí eu vejo que aqui quando eu vou selecionar o Planner Premium, o Copilot ele já está incluído aqui dentro. Então eu vou pegar um Planner Premium e vou chamar aqui de, por exemplo, Excel Training. Então digamos que eu queira fazer um projeto para fazer um treinamento de Excel para os meus colaboradores aqui na minha empresa. Então eu vou chamar de Excel Training, vou criar esse plano. Como eu não selecionei nenhum tipo de template, né, nenhum tipo de modelo de cronograma, então meu cronograma ele vem vazio aqui para o meu novo projeto, né, o meu plano aqui chamado Excel Training. Mas como ele é um plano premium, eu posso usar algumas das ferramentas do Copilot, e aqui é onde a gente começa a ter um pouco mais de funcionalidade, onde a gente começa a entender como o Copilot pode nos ajudar. Por exemplo, eu tenho que criar aqui uma lista de tarefas. De repente eu não sei necessariamente o que criar, eu estou ainda um pouco confuso, ainda não tenho em mente exatamente o que eu preciso. Eu posso ativar o Copilot aqui, uma vez que esse cara é um plano criado no modelo Premium, e aí ele já me dá algumas opções aqui, ó. Então você pode criar alguma coisa, você pode pegar um status, você pode editar uma tarefa, então tem várias coisas que você pode fazer numa linguagem que a inteligência artificial ela entenda. Então aqui, ó, eu vou criar um cronograma, por exemplo. Digamos que eu queira criar um cronograma, eu não quero necessariamente ter que criar tarefa por tarefa, eu quero que ele sugira para mim um cronograma de treinamento. Então eu posso vir aqui e colocar, aqui no meu computador eu estou usando o idioma em inglês, mas ele funciona em português também, então a gente usa a linguagem dentro do idioma da nossa preferência, tá? Então aqui eu vou colocar, né, build a plan for an Excel training. E aí na hora que eu der o enter, ele vai entender essa linguagem, ele vai tentar entender o que eu estou tentando pedir para ele. Se ele conseguir entender, ele vai lá e vai construir para mim um cronograma já baseado nessa linguagem direta que eu me comunico, né, com a plataforma aqui, com o Copilot. E aí eu consigo ver que ele já automaticamente me sugere aqui um cronograma, né? Então eu tenho aqui os objetivos do treinamento, o currículo, alocação de recursos, o cronograma em si,
cadastro, né, a participação dos participantes, a entrega do treinamento, o feedback e o suporte pós-treinamento. Bem legal. Uma coisa bacana também da gente ver é que ele já fala para você, olha, eu criei aqui os treinamentos, o cronograma, né, criei o plano para você, mas eu também criei os goals, né, os objetivos, que é um assunto que a gente já falou aqui no canal, e você pode ver o board, né? Então, aqui eu estou vendo o cronograma, se eu clicar no board, ele já me mostra o board com os respectivos buckets, que ele separou as tarefas, né? A sugestão das tarefas, Introduction, Intermediate, Advanced. E se eu for aqui para os goals, né, os meus objetivos, ele também já me sugere alguns objetivos aqui e já conecta as tarefas que ele criou dentro do meu plano junto dos objetivos. Então é bem legal. É claro que assim, a inteligência artificial ela ainda está aprendendo, né, ela está coletando informações, talvez ela ainda não tenha uma base de dados muito grande, mas ela já entrega para a gente algumas coisas e aí já salva um pouquinho do nosso tempo. Tá? Então esse aqui é um exemplo da utilização do Copilot quando você está, por exemplo, criando um novo plano, né, dentro do Project for the Web, que agora é o Planner Premium. Uma outra coisa também, pessoal, que dá pra gente fazer que é bem legal. Digamos que eu tenho um plano que já está em andamento. Então eu vou pegar esse plano aqui, ó, Global Power BI Remodeling. Então ele já é um plano que está em andamento, tá? Eu já consigo ver as tarefas já estão aqui em execução e tal e tudo mais. Então aqui eu não tenho necessariamente que pedir para o Copilot para ele poder criar para mim um plano, porque o plano já está criado, eu estou gerenciando esse plano. Mas, por exemplo, imagina que eu chego no final de uma determinada semana, no final do determinado período, e eu quero que ele me mostre ou liste todas as tarefas que estão vencidas, por exemplo. Então eu posso vir aqui, clicar no Copilot, aí ele tem aquelas opções que a gente já viu, né, que ele permite que a gente faça. Eu posso falar para ele aqui, ó, list all tasks that are due. Nesse caso, do, aqui no inglês, ele funcionaria para vencidas, né? Tarefas vencidas. Como eu falei, você também pode usar no seu próprio idioma, no nosso caso aqui no Brasil, no idioma em português, né? Vou clicar aqui no enviar, aí ele vai interpretar o que eu estou pedindo e vai fazer uma listagem para mim, ó, baseado no que eu falei. E aí ele me fala, ó, eu tenho essa tarefa aqui, que é Determine Project Scope, essa tarefa está atribuída para o Rafael Santos, ela iniciou em 26 de agosto e ela está vencida nesse mesmo dia, a tarefa está marcada como 50% concluída. Então ele não só lista as tarefas, mas ele também me mostra, né, algumas informações em relação às tarefas, o que é bem legal. Outra coisa que eu posso fazer aqui com o Copilot, né, que eu estava experimentando, eu posso pedir para ele, ó, generate a status report of my project. Então eu pedi para ele gerar, né, criar a partir do que ele tem aqui no cronograma, um relatório de status para o meu projeto. Na hora que eu pedir para ele fazer isso, o Copilot vai tentar entender o que eu estou pedindo para ele, e aí ele gera para mim um relatório de status, aqui bem bacana. Então ele fala, ó, o seu projeto é esse aqui, ele é o gerente é o Rafael, a duração do projeto é de 26 de agosto a 18 de fevereiro, ele está 6% concluído, aqui são as tarefas que estão em progresso, aqui são as tarefas que não iniciaram, aqui são as tarefas concluídas. Então é muito legal porque você pode ir se comunicando com o Copilot, se comunicando com a inteligência artificial, fazendo perguntas no contexto do gerenciamento de projetos, e aí ele vai entregando para você algumas informações que você precisa. Por exemplo, aqui eu vou fazer uma pergunta para minha inteligência artificial, para o Copilot, que eu não testei. Então vou ver se ele consegue entender o que eu quero. Digamos que eu queira pedir para ele uma sugestão de como corrigir meu cronograma, uma vez que o meu cronograma está atrasado, né? Então vou perguntar aqui, ó, how to get my project back on track. E aí vamos ver se ele consegue sugerir alguma coisa para poder verificar como que eu poderia trazer o meu cronograma pro prazo de volta. E ele me dá aqui algumas sugestões, ó. Então, to get your project back on track, here are some steps that you can take. Então ele fala, ó, você pode repriorizar as tarefas, realocar os recursos, melhorar a comunicação, ajustar o timeline, monitorar a conclusão do progresso e tal e tudo mais. Então é claro que aqui ainda está bem genérico, né? Talvez eu queria alguma coisa mais específica, assim, ó, de acordo com as tarefas que eu tenho, quais são as tarefas que eu posso finalizar, como é que eu posso reagendar as tarefas, enfim. Talvez eu quisesse algo mais efetivo do que algo mais genérico, mas como o Copilot ainda está numa fase bem inicial, a ideia é que ele vá melhorando ao longo do tempo e vá trazendo cada vez mais respostas, vá nos ajudando cada vez mais nessa parte de gerenciamento de projeto. Então é isso que eu queria trazer hoje, é um vídeo simples, mostrando para vocês algumas das funcionalidades. Como eu falei, o Copilot ele vai melhorar ao longo do tempo, a Microsoft vai introduzir cada vez mais
força para ele e até mesmo melhorar o banco de dados para que a gente possa entender quais são as perguntas que são normalmente feitas, quais são as melhores respostas para essas perguntas. Então é uma inteligência artificial que vai aprendendo ao longo do tempo. Mas eu imagino que daqui, né, no futuro, a gente sempre vai tá usando o Copilot para nos ajudar a gerenciar os nossos projetos, tanto na construção dos projetos, né, no planejamento, quanto também na execução. Então eu estou bastante entusiasmado com o que vem por aí e eu espero que você também esteja, né? Porque aí a gente vai aproveitando isso para melhorar o nosso trabalho e talvez fazer sobrar mais tempo para a gente fazer outras coisas que vão trazer mais resultado. Legal? Mas é isso, deixa nos comentários aqui o que você achou do Copilot, se você já está usando ele para alguma coisa na sua empresa, não necessariamente com gerenciamento de projetos, mas talvez com outras coisas aí dentro desse ecossistema Microsoft. E se você, vendo isso daqui, tem algum planejamento ou surge alguma ideia na sua cabeça de como usar isso para se beneficiar no seu dia a dia. Legal? Mas é isso, pessoal. Vou ficando por aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo.